A reportagem do Rota 51 está aqui no Ministério Público falando com o promotor Dr. Elber Batista, a quem a reportagem agradece a gentileza do atendimento. Aliás, o Ministério Público sempre tem se colocado em favor da comunidade, atendendo a repórteres, jornalistas e que venham até essa entidade buscar informações como nós estamos fazendo agora. A nossa reportagem fala com o Dr. Elber sobre os carros e motos apreendidos pelo Detran que estão deteriorando no pátio do Detran. As motos, mais ou menos umas 1000 motos estão lá deteriorando no pátio do Detran. O Detran não tem mais onde colocar esses carros e motos, o mato está crescendo, quer dizer, uma entidade importante como o Detran da Bahia está perdida no meio do mato. E funcionários temendo cobras e escorpiões nesse órgão. Dr. Elber Batista fala sobre as responsabilidades do órgão, o que o órgão precisa fazer para limpar aquele pátio, ou seja, chamar os proprietários, entregar os carros depois do pagamento das taxas devidas, leiloar esses carros e, sobretudo, limpar o Detran. Quando eu digo limpar o Detran, é a condição de colocar o Detran à disposição do seu usuário como um bem público e como deveria ser. Dr. Elber, bom dia. Bom dia, Paulo. Sobre essa questão que o Rota 51 apurou em relação ao Detran, envolvendo os veículos apreendidos, a situação atual do pátio, eu saliento inicialmente que o Ministério Público ainda não tomou conhecimento formal dessa irregularidade, de modo que não há, por enquanto, uma intervenção formal, uma apuração uma instauração de um procedimento administrativo relacionado a esse caso em específico. Ainda não há, porque a informação ainda não chegou formalmente até o Ministério Público. Perfeito. Mas eu acho que isso não impede que o Ministério Público, sob um ponto de vista genérico, trate da matéria, até porque a atuação do órgão de trânsito, de qualquer órgão, entidade pública, qualquer órgão público, atrai a intervenção do Ministério Público no ponto em que pode gerar uma irregularidade. O Ministério Público tem, por força da Constituição Federal, o dever, né, de zelar pelo patrimônio público. E nesse ponto, em relação a veículos apreendidos, seja no Detran, seja em qualquer outro órgão que exerça poder de polícia, um órgão de fiscalização ambiental, um órgão de fiscalização da condição urbana, da situação urbana do município, de fato detém, para poder exercer esse poder de polícia, detém como ferramenta a apreensão de bens. A apreensão de bens era prevista como forma de afastar ilícito e garantir o exercício do poder de polícia. No entanto, esse exercício do poder de polícia de apreensão, ele traz para o Estado o dever de zelo com o bem apreendido, seja um veículo, seja uma motocicleta, seja um apetrecho utilizado para crime ambiental. Ou seja, a partir do momento que aquele órgão que detém o poder de polícia exerce uma apreensão, executa uma apreensão, ele passa a ter consigo, por meio de seus agentes públicos, o dever de zelar pelo bem. Especificamente no caso do órgão de trânsito, é comum que haja essas apreensões de veículos, motocicletas, automóveis, em razão de débitos, de taxas, multas, tributos. É comum que haja essa apreensão também em razão de irregularidades não sanáveis. A partir do momento que determinado condutor ele é surpreendido conduzindo seu veículo sem determinado equipamento de segurança obrigatório e tudo, é necessário que haja essa apreensão. E a partir do momento que há apreensão, o veículo deve ser conduzido a um local seguro, um local que ofereça estrutura mínima para aquele bem não ser deteriorado e que até que se faça a regularização, o pagamento devido, aquele bem vai ficar sob a tutela do Estado. O Estado terá aquela detenção, sem que essa detenção pelo Estado implique perda de propriedade pelo legítimo proprietário, ou seja, aquela pessoa que sofreu a apreensão do bem, ela não deixa de ser proprietária do bem quando há apreensão. De modo que aquele bem fique em poder do Estado e o Estado tem esse dever de zelar. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes o veículo é recolhido no local sem segurança, um local que não apresenta condições mínimas para que aquele bem fique ali salvaguardado. E esse bem vem a sofrer uma deteriorização muito rápido. Ou seja, ele passa a deteriorar de uma forma muito rápida. E quando o proprietário ele vai vindicar o bem, depois de pagar o valor devido em termos de multa, taxas, ou então quando ele regulariza a situação, muitas vezes o veículo já não está mais em condições de circular. E essa situação
visto de uma forma genérica, pode implicar, inclusive, em responsabilização do gestor, porque esse, por omissão, então, por um ato comissivo, permitiu que aquele bem fosse deteriorado, e cabe a esse proprietário que sofreu esse prejuízo ajuizar uma ação contra o Estado para reaver o prejuízo sofrido. Isso aí implica em prejuízo ao erário, porque o Estado, o município, a União deverá pagar ao legítimo proprietário o prejuízo sofrido. Ou seja, aquele gestor que foi desidioso e não cuidou, não alocou adequadamente o bem empreendido, ele pode ser responsabilizado, ele vai causar um prejuízo ao erário que poderia ser evitado se houvessem medidas adequadas para guardar aquele bem. Imagina uma situação de veículos apreendidos. Os veículos expostos ao tempo, expostos a risco de sofrer, inclusive, retirada de peças. Aquele bem fica ali com o tempo, passa-se 15 dias, um mês, 2 meses, aquele bem ele vai realmente se perder. Tem veículos que tem anos lá no Pátio Detran. Aí entra uma outra situação também relacionada também a bens apreendidos, que é a questão daqueles bens que não são reclamados. Aquelas irregularidades que não são sanadas, os proprietários muitas vezes não se interessam por aquele bem, então aquela irregularidade acaba se perpetuando. Nesse caso, há uma previsão legal de sanar também esse ilícito, porque houve uma mudança legislativa em 2015 e houve uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro que trouxe o Instituto a previsão legal de que esse bem fosse levado a leilão. Ou seja, seria uma forma adequada de evitar um prejuízo, porque qualquer perda de um bem apreendido, ainda que esteja irregular, se aquele bem se perde um tempo, isso é um prejuízo irrecuperável. Perfeito. E havendo essa possibilidade do bem ser levado a leilão, evita-se um prejuízo, porque aquele bem ele vai ser levado a leilão antes que ele perca a sua capacidade, a sua condição de uso. O valor arrecadado ele é utilizado em parte para custear o próprio leilão, custear os valores devidos, a taxa de acolhimento desse bem no pátio, né? A lei fala em taxa de estadia. Esses valores são direcionados para cobrir esses custos, e o valor remanescente, se houver, ele pode ser reclamado pelo proprietário do bem. Ou seja, com a utilização dessa ferramenta do leilão, impede-se que haja um prejuízo desnecessário. Ou seja, aquele bem é vendido, o particular acaba adquirindo aquele bem e, além de ter a vantagem de reaver um valor devido, aquele valor não vai haver aquele prejuízo nem para o proprietário nem para o poder público, evita-se também uma utilização indevida de um pátio de recolhimento de veículos. Porque isso é ser disso, não apenas aqui no estado da Bahia, em qualquer outra unidade da federação, que esses pátios que recolhem esses veículos são áreas enormes, áreas em aberto que o veículo fica exposto. Naquele local ali há proliferação de matos, há proliferação até mesmo de animais peçonhentos, ou seja, é um local inadequado. Aquele pátio grande ali, com aquela quantidade enorme de veículos, com quantidade grande de motocicletas, ele é nefasto, ele acaba causando inclusive danos de natureza ambiental, porque, como você sabe, o veículo, os fluidos utilizados no veículo, combustível, óleo lubrificante, ele pode haver um vazamento, pode haver contaminação do solo, tudo isso é prejudicial. E com o Instituto do Leilão, para esse bem apreendido, evita-se esse dano maior, evita-se que esse bem fique ali exposto e se perdendo no tempo. Inclusive, essa alteração legislativa trouxe, inclusive, a classificação desse veículo, né, que é apreendido. Ele pode ser classificado como veículo em condições de uso, né, que é aquele que há maior possibilidade de reaver o valor, de encontrar um valor de mercado mais adequado, e há também aqueles veículos que se perderam, que ele classifica como sucata. Nesse caso também o veículo pode ser vendido, mas logicamente que terá um valor, será apurado um valor inferior. Mas de todo modo é uma forma do Estado se abster dessa responsabilidade de guardar um bem com os riscos inerentes a essa guarda e com a possibilidade inclusive de reaver os débitos de que faz jus, os valores de taxas, multas e tributos. E com isso aí, há uma forma de o Estado se reorganizar melhor em relação a esses bens. Pois é, o Ministério Público acaba sendo o para-raio da sociedade, porque tudo que acontece
qualquer reclamação no setor de saúde, no setor de compras, no setor de trânsito, quando alguém se sente prejudicado, busca no Ministério Público sempre a sua tábua de salvação. Agradecemos ao Dr. Elber pela atenção e foi mais uma reportagem do jornalista Paulo Barbosa do Rota51.com.